Mutirão é trabalho sério, não tem mistério, é só dar a mão. É 1300, é Paulo Mancini, vai ter mandato em mutirão. Mutirão é trabalho junto, mudando o mundo com a nossa mão. É 1300, é Paulo Mancini, vai ter São Carlos em mutirão. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente no Mutirão Conversa com você. Hoje recebendo com muita alegria, né? Realmente com o coração na mão, nosso querido Marco Sorrentino, professor da Exalc, uma das maiores referências hoje no Brasil em educação ambiental e fundador, junto com várias companheiras e companheiros nossos aqui em São Carlos, da Associação para a Proteção Ambiental. Estou aqui eu, Paulo Mancini, em Mutirão, 1300, a Regina de Siomo, também socióloga ambientalista e uma vereadora Mutirão, na nossa retaguarda tecnológica, a Helena Campos, formada em biblioteconomia, ciências da informação, né? E vários companheiros aí, o Maia, o Calabrese, o Bernardo, vereadores de Mutirão. Eu queria passar para a Regina fazer um brevíssimo currículo do Marco Sorrentino, para a gente ter bastante tempo para conversar. Regina, por favor. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, colegas do Vereadores em Mutirão. E nós temos a honra de receber aqui o Marco Sorrentino, nosso amigo. Isso que o Paulinho me pediu é impossível, fazer um brevíssimo currículo do Marco Sorrentino é impossível, porque o Marco Sorrentino é biólogo, é pedagogo, ele tem mestrado em educação pela UFSCar, ele tem doutorado em educação, ele tem pós-doutorados em psicologia social da USP, e pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, e onde ele foi pesquisador colaborador. Ele foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente de abril de 2003 a junho de 2008. Ele tem muita experiência na área de educação, com ênfase em educação ambiental, políticas públicas e planejamento do futuro na direção de sociedades sustentáveis. Ele participa desde a década de 70 das entidades ambientalistas, de cidadania, de educação ambiental. De 1985 a 1988, ele foi docente na Unesp de Assis. Desde 1988, ele está no Departamento de Ciências Florestais da Exalc, e atualmente ele é professor livre docente e coordena o Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA. O Marco Sorrentino recebeu a Medalha de Defesa Civil Nacional em 2013 pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério de Integração Nacional. Essa medalha ela é concedida anualmente a 50 personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, e que tenham prestado relevantes serviços ao país e à comunidade nacional. Então, são poucas as pessoas que já foram agraciadas com essa condecoração. Então, eu passo a palavra para o professor Marco Sorrentino, para ele se apresentar e cumprimentar quem está nos ouvindo, e depois nós vamos fazer algumas perguntinhas. Por favor, obrigado, Regina. Obrigado, Paulo, Bernardo, Luiz, Marco, Helena, Luiz, pela oportunidade do diálogo. É sempre uma alegria e, diria, uma emoção dialogar com São Carlos, com companheiros e companheiras, com colegas que atuam nessa cidade, nessa querida cidade de São Carlos, pela construção da sustentabilidade socioambiental, pela construção da melhoria de condições existenciais. Eu vivi 10 anos
em São Carlos, naquela fase boa dos 18 aos 27 anos de idade, e esses 10 anos direcionaram grande parte do que eu fiz no resto da minha existência, nos anos seguintes da minha existência. São Carlos é uma cidade que consegue propiciar uma convergência muito importante entre os desafios ambientais e os desafios sociais, consegue propiciar a aproximação de ambientalistas movidos e motivados pela proteção da natureza com humanistas de todos os tipos, de todas as marcas, de todas as características que estão seriamente comprometidos com a melhoria das condições de vida, das condições existenciais. Então, é uma alegria estar aqui como professor, como ambientalista, como participante de iniciativas nesse campo da educação ambiental e do ambientalismo de uma forma geral. Muito legal, Marcão. Eu queria estar lembrando, né, que, na realidade, confessando, né, que foi o Marcão que, em 1977, e aí fazendo um paralelo com o nosso jingle, né, que é Mudando o Mundo com a Nossa Mão, foi o Marcão que pegou na minha mão e falou: Paulo, vamos junto, né? Eu já tinha, há muito tempo, uma consciência política muito bem consolidada, né? Mas não tinha muita extroversão, né? Para fazer a praxis política, né? E foi o Marcão que me pegou na mão e levou para a política. E se eu estou hoje, né, sou um ambientalista e também estou no PT, né, eu devo isso às mãos do Marcão, que ajudaram não só eu, mas muita gente a estar mudando o mundo e esperando, né, Marcão, certamente que para melhor, para um mundo mais sustentável, né? E eu queria perguntar para você, né? Nós demos o título a essa conversa nossa, né? Mexendo um pouco com a frase do Ailton Krenak, né? Que era Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que é um livro que o Ailton Krenak publicou. E nós pusemos ideias para prolongar, né, a vida no nosso planeta, né? Brincando um pouco. E o que eu queria te perguntar era exatamente como que você vê atualmente os que estão pensando a questão da sustentabilidade no Brasil, e inclusive o Ailton Krenak. Por que eu te pergunto isso? Porque eu lembro que eu tinha uma admiração grande pelo Fritjof Capra, e numa conversa que a gente teve, você manifestou uma visão muito crítica, né? Então, e sempre ouvir a sua visão crítica, mesmo que eu não concorde, e a gente brigava muito, né? Nem sempre a gente concordava, né? Mas a gente estava junto na luta sempre, né? É sempre muito importante. Então, queria começar por aí, vai. Agradeço. Eu diria, na década de 70, nós pegamos em nossas mãos em mutirão. E aquelas várias pessoas que pegaram mutuamente nas mãos e transformaram um período de ditadura militar, de absoluta distância e distanciamento da ecologia e do ecologismo e da questão da proteção da natureza, em uma pauta, em uma agenda de toda a sociedade. Então, é impressionante como, nesses 40 anos, modificou-se a aproximação das sociedades humanas em relação a essa problemática. Ela só foi possível, desde aquela época, porque
Muitas e muitas pessoas, ao longo desses anos, e a PAS, que é um exemplo muito bonito de continuidade de pessoas que se alinham, que se dão as mãos e continuam a fazer em mutirão a construção de sociedades sustentáveis. Esse exemplo também que o Ailton Krenak deu para nós na Constituição, né, na década de 80, no final dos anos 80, mobilizando povos indígenas e indo à Assembleia Constituinte levar a voz dos povos nativos deste país, e que continua dando. O Ailton, depois de ter morado em cidade, voltou para a aldeia e continua numa produção muito bonita de reflexões que nos fazem pensar com profundidade. Você lembrou do Capra, né, do Fritjof Capra? Igualmente, nós podemos ter muitas discordâncias em relação a ele, mas é uma grande contribuição que ele deu. Eu tive a oportunidade de dizer isso publicamente num Roda Viva, que ele foi entrevistado na TV Cultura, muitos anos atrás, e algumas pessoas estavam questionando sobre diversos pontos de vista, e eu pude dizer publicamente que tínhamos e tenho uma grande admiração por ele, assim como pelo Ailton, mas essas pessoas, Capra, Ailton e outras, né, que são referências para todos nós, elas são elementos isolados se não estiverem junto com esses mutirões que eu, desde já, cumprimento vocês de São Carlos por estarem fazendo e trazendo para dentro da Câmara de Vereadores, né? Trazendo uma proposta que nós forjamos na sociedade civil, que é o não personalismo, que é o fazer junto, fazer em mutirão, para dentro de algo que estava extremamente estigmatizado como uma representação individual, como uma liderança que fala em nome de todos e não ouve todos. Ontem eu participava de uma live com um mandato coletivo também, uma chapa aqui de Piracicaba, e eu lembrava a eles o exemplo da Miriam Schil. Lembram da Miriam Schil? Sim. Começo candidata a prefeita pelo PT aqui em São Carlos, né? Ah, é? Não sabia. Ela foi mas a primeira candidata a prefeita. No começo dos anos 80, ela foi candidata a vereadora. Isso, né? Mas antes era pelo MDB, né? Pelo MDB. Antes da fundação do PT. Exatamente. Mas o que eu lembrava é que já naquela época havia uma vontade de colocar o mandato de vereador a serviço da organização popular. E Miriam Schil foi precursora nisso, né? E agora vocês, com esse mandato em mutirão, repercutem, ampliam, dão organicidade, dão visibilidade para a importância que tem termos a representação na Câmara de Vereadores por meio de processos participativos como o que vocês estão organizando aí em São Carlos. Eu queria fazer uma pergunta, Paulinho. Sim, Regina, eu queria falar uma pergunta para o Marcos. Só lembrando o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, para compartilhar, e também, se quiserem fazer pergunta pelo Facebook, que depois a gente pode estar lendo. Por favor, Regina. Sim, por favor, curtam aí a nossa transmissão. Eu queria, assim, falar com o Marcos, porque desde a Rio 92 até esse ano, né, nós tivemos tantos vais e vens, né, e em toda a política ambiental global, e aquilo que nós sentimos o ano passado, eu queria que você, então, avaliasse as perspectivas, porque o ano passado nós vimos o presidente do Brasil, que não vou falar o nome, sair do Acordo de Paris, acompanhando o Mr. Trump, e nós tivemos uma redução nas políticas de incentivo ao combustível limpo e às energias limpas. Nós vimos o desmonte dos parques eólicos no Nordeste, que estavam gerando energia e super bem.
E agora, com a eleição do Biden, ele anunciou a volta ao Acordo de Paris e também a intenção de reduzir a dependência do combustível, do petróleo, do combustível fóssil. Você sentiu essa perspectiva nesse anúncio de alguma coisa mais favorável em termos globais e para o Brasil? Porque a tristeza nossa com todas esses retrocessos foi muito grande, não é, Marcos? Uma tristeza enorme e uma perplexidade muito grande em relação à incapacidade desse governo de falar verdades, né? De se comprometer com a verdade, de difundir e cultivar uma relação mais íntegra entre dirigentes e a nação brasileira. A todos os dias nós somos agredidos com mentiras das mais diversas e não dá para nos fiarmos no primeiro discurso, na primeira mudança de vento que eles prometem para inverter essa história de degradação com a qual eles estiveram comprometidos nesse período, nesse curto período de mandato, né? 1 ano e meio, 2 anos de mandato, mas que vem de uma história toda de vida dessa família miliciana, cujo nome não é bom ser pronunciado, que está na contramão da conservação ambiental, da proteção da vida. Então, um mandatário que difunde as armas, a armar a população no sentido de um individualismo extremo, que critica os povos nativos e que não quer garantir a demarcação de áreas de populações nativas, nem das populações quilombolas, nem da reforma agrária e tantas outras questões, né, as unidades de conservação nesse país, nós não podemos acreditar que ele mudará de opinião. Nós temos que apeá-los rapidamente, tirá-los dessa posição de mando que eles têm hoje nesse país. E, para isso, as eleições para vereador agora serão muito importantes. É muito importante que a gente dê um recado nas urnas que não estamos felizes, não estamos gostando do rumo da prosa. Não basta tirar o Trump do mandato dos Estados Unidos, é necessário tirarmos todos aqueles que estão comprometidos com a matança, com a queimada, com a degradação, com a inviabilidade da conservação e da melhoria de condições existenciais, comprometidos com o desemprego, com a retirada de direitos trabalhistas. Tem inúmeros elementos que podem depor contra qualquer enunciação de mudança de opinião desses governantes sobre queimada, sobre proteção da Amazônia, etc. Ô Marcão, apesar dessa desgraceira toda que nós temos hoje, a gente pode dizer que hoje, ao contrário de algumas décadas atrás, nós temos o Papa do nosso lado, né? Como que você vê a presença do Papa Francisco? E a gente pode dizer que hoje o Vaticano, né, através certamente do Papa Francisco, está na vanguarda do pensamento ecológico ou não? Como é que você vê a figura do Papa como um protagonista hoje na agenda ambiental, inclusive? Eu como toda a torcida do Corinthians, acreditamos que o Francisco seja, talvez hoje, o único estadista nesse planeta, a única liderança com capacidade de enunciar a sua agenda, a agenda específica para a qual ele tem governança, com a agenda da sobrevivência, da vida humana como um todo. É um estadista que é capaz de estabelecer pontes entre o mundano e o sagrado. É um estadista que não só fez vir à luz do dia
o Laudato Si, né? A encíclica sobre a questão ecológica, a economia de Francisco, que se debruça sobre uma questão essencial, que é a geração de trabalho e renda, que é a melhoria das nossas condições materiais, né? Enuncia, por exemplo, por meio de um mote que é absolutamente essencial: terra, teto e trabalho para todos os humanos, né? E, ao mesmo tempo, demonstra que, para enfrentarmos a degradação socioambiental, é necessário que questionemos as necessidades materiais simbólicas, os valores, e construamos sentidos existenciais muito mais profundos, relacionados àquelas velhas perguntas adolescentes, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus propósitos existenciais. Então, me parece que Francisco, assim como algumas outras lideranças do campo espiritual, não necessariamente religioso, mas podem cumprir e devem cumprir e estão cumprindo um papel de contraponto às lideranças do outro lado, que estão preocupadas somente com guerras, com petróleo, com conquista de bens materiais, e para poucos, né? E esquecem o papel que compete à política e aos políticos, que é um papel de promover o bem comum. Então, foi muito bem lembrado, Francisco, aqui. Eu acredito que ele eu queria fazer 2 comentários, depois se você quiser comentar, né, os meus comentários. Um é primeiro assim, né? Nas décadas de... Na realidade, até antes, né, 50, 60, 70, na nossa época, né, se formavam muito grupos de estudos do Capital, né, de Marx, e outros textos marxistas, né? Você acha que hoje é importante formar grupos de estudos do Laudato Si, dessa última encíclica agora, o Fratelli Tutti, né, do Papa Francisco? E é muito, muito curioso isso, né? E o outro comentário eu ouvi recentemente que o Eduardo Viveiro de Castro participou de um conclave em Paris sobre essas 2 encíclicas do Papa, e ele fez algumas críticas ao Laudato Si, dizendo que, por mais abertura, né, que ela apresente, ainda não consegue deixar o antropocentrismo. Ainda o antropocentrismo é muito forte, né? Mesmo na Laudato Si. Eu achei interessante, eu fiz uma leitura, mas não em profundidade, do Laudato Si, e eu tive em alguns momentos esse mesmo sentimento do Eduardo Viveiro de Castro. Eu achei muito interessante esse posicionamento dele. Então, todo o processo de transição educadora para as sociedades sustentáveis, ele deve levar em conta com quais pessoas nós dialogamos, qual é a cultura existente nesse momento e qual é a utopia, para onde nós queremos caminhar. Então, não dá para não dialogar com uma humanidade extremamente antropocêntrica, extremamente autocentrada, materialista, só enunciando a utopia de uma sociedade do bem viver, uma sociedade, como dizem, né, os povos nativos de toda a América Latina. Nós precisamos construir a mediação. E essa mediação passa por respondermos, inclusive, às demandas que hoje as sociedades humanas têm por bens materiais, por exemplo, o veganismo. O veganismo é uma grande enunciação, né? A possibilidade de não haver exploração da vida animal é maravilhosa. Só que nós dialogamos com uma grande maioria da humanidade que ainda é carnívora, e muito carnívora. Como é que nós trazemos o ideário veganista para essa população carnívora sem polarizar e fazer com que os carnívoros digam: todo mundo que é vegano não presta, está errado, está equivocado. A gente precisa de uma estratégia de aproximação que possibilite a essas pessoas
visualizarem e perceberem as possibilidades de diminuírem a quantidade de carne, se sensibilizarem mais com a diversidade, contemplarem a natureza, contemplarem a vida em toda a sua diversidade, se autoconhecerem e, nesse processo, irem fazendo a transição individual e coletiva em direção à sociedade sustentável. E esse é o papel das lideranças. Então, pessoas como Francisco conseguem visualizar quem é o povo com quem ele está dialogando e para onde que todas as projeções de oportunidade de futuro para a humanidade apontam. E essas projeções apontam para um modo de organização social muito diferente do que nós vivemos hoje. Para que a gente não precise viver rupturas como essa do coronavírus, que está sendo extremamente difícil para muita gente vivenciá-la, né, com perda de vidas humanas, etc., nós precisamos construir um enfrentamento programático desse modo de vida que libera vírus e vai liberar muito mais vírus, que libera aquecimento global, que vai provocar muito mais eventos extremos do que os que a gente já está vivenciando, né? Seca, chuva em excesso, escorregamento de morros, etc., etc. Então, populações refugiadas, né? Hoje nós temos 70 milhões de pessoas refugiadas no mundo e as projeções para os próximos 15 anos é decuplicar, é 10 vezes mais refugiados. Uma população refugiada é confronto no local onde ela pede refúgio, porque todo mundo está acomodado. Quando você desacomoda um, você desacomoda dois, pelo menos. Então, é necessário que a gente tenha um enfrentamento programático. Não podemos dizer, como o Adolfo Hitler, né, e outros disseram, elimine-se uma parte da humanidade. Não, nós queremos caminhar com todos os humanos e com os não humanos, que estão sendo eliminados também por conta das políticas equivocadas, do modo de vida, de produção, de consumo, de ser e estar equivocado que a humanidade cultivou nos últimos, pelo menos, 300 anos e que agora precisa de uma outra carta programática, de uma outra estratégia. Então, agroecologizar os nossos municípios é possível a partir da atuação na Câmara de Vereadores, a partir da atuação no município. Então, vamos assumir pelo menos essa parte da agenda, que é modificar, dentro do possível, dentro das fronteiras do nosso município, e com isso influenciar mudanças nas Nações Unidas, nos pactos entre as nações e em cada país, né? Marcos, Regina, você mais ou temos menos... temos perguntas Sim, do não Facebook? temos ainda. Eu gostaria de fazer. Você praticamente já fez isso, mas assim, elencar de forma assim resumida, porque eu acho que isso dá um livro inteiro. Quais seriam essas ideias para que nós tenhamos um prolongamento da vida na Terra? E você mais ou menos já falou, mas você falasse de uma forma assim organizada, Estética. como é que seriam? Bom, o primeiro ponto é esse, fazer mutirões de ideias, de pensamentos e de ação. Aproximar pessoas para dialogar, por exemplo, sobre as encíclicas, sobre os 10 mandamentos, sobre o Manifesto Comunista, sobre tantas utopias que foram enunciadas por políticos, religiosos e pesquisadores, cientistas de todos os tipos. Vamos juntar, vamos aproveitar o período de Natal, Ano Novo, unir as pessoas para dialogar sobre que sociedade nós queremos, para onde nós queremos caminhar. Essa é a primeira e fundamental condição para esse processo de transição. Depois disso, alguns elementos importantes já estão colocados à mesa. A construção de uma economia solidária com circuitos curtos, diminuindo a dependência externa, está mais do que na ordem do dia. A pandemia fez ver isso. Quanto mais nós tivermos no nosso município, nas nossas proximidades, a produção de alimento, a produção de energia, a produção de água, mais condições nós temos de sobreviver a todas as intempéries que se apresentam
pelo caminho. E isso, a Vandana Shiva tem 3 sugestões para a juventude que me parece poderiam ser objeto de política pública. A primeira delas é fazer com as próprias mãos. Então, incentivar as pessoas a fazer o seu próprio alimento, a cultivar o seu próprio alimento, a fazer os consertos possíveis e necessários. Né? Tem várias coisas que a gente pode aprender ou reaprender. Uma vez eu vi numa vitrine, numa loja nos Estados Unidos, uma tábua de cortar pão com uma faca e a propaganda: volte a sentir o prazer de cortar o seu próprio pão. Né? Eu falei, que ridículo! Eles não cortam, né? Esse distanciamento de coisa simples. Então, primeiro, a sugestão da Vandana é fazer com as próprias mãos. A segunda sugestão dela é cuidar das sementes. Então, é reaprendermos a cuidar da vida no seu mínimo tamanho, nos seus mínimos detalhes. Cuidar de uma semente é cuidar do conjunto da vida, é cuidar do clima, né? Colher. As pessoas estão tão alienadas que elas nem veem as árvores, as plantas jogando sementes ao vento. Vamos coletar essas sementes, vamos cultivar, vamos plantar depois a mudazinha de árvore, vamos fazer um berço para essa nova vida, né, poder florescer e dar frutos. E a terceira sugestão da Vandana Shiva, que é brilhante, é não ter medo. A sugestão que ela faz para a juventude é não ter medo. Por mais assustador que seja o momento que nós estamos vivendo, vamos viver plenamente, vamos nos unir e vamos fazer mutirão, vamos plantar árvore, vamos encontrar as pessoas com os devidos cuidados sanitários, né? Com máscara, do jeito que for possível nesse momento, mas não deixemos de realizar a celebração da vida. E para celebrar a vida, é importante que nós construamos a nossa estratégia, a definição de qual caminhada queremos fazer. Então, o diálogo é absolutamente essencial nessa enunciação programática. Aí, várias outras coisas eu poderia estar colocando aqui de sugestões, mas eu acredito que o mais importante é que cada pessoa, cada grupo social construa a sua agenda de intervenção nessa realidade para distanciá-la da degradação e do fim do mundo e aproximá-la da manutenção da nossa espécie, e não só da nossa espécie, da diversidade da nossa espécie e da diversidade de espécies que vivem nesse planeta. Ô Marcão, aproveitando a deixa aí da última recomendação, né, da Vandana Shiva, que é não ter medo, adorei, né, você lembrar dessas 3, que é fazer com a própria mão, cuidar da semente e não ter medo. E aproveitando isso, eu queria que você comentasse com a gente os processos que você teve aí na Exalc, né, em função, me parece, se você me corrige se eu estou errado, da sua aproximação e colaboração com o MST, e se realmente as pessoas que tentaram te atacar, realmente isso passou já, né, acalmaram. Eles não se acalmam nunca, né? Eles percebem que o avanço das forças progressistas, das forças comprometidas com a vida, com a diversidade, ameaça a monocultura, a concentração de poder, a concentração de riqueza. Muitas vezes isso não é racional. As pessoas vêm de um processo formador que naturalizou esse tipo de verdade, esse tipo de comportamento. E aí elas se sentem incomodadas quando pessoas sem terra, pobres, de uma forma geral, se organizam e começam a dizer: não é óbvio que num país de 850 milhões de hectares, que tem 200 milhões de hectares destinados à pecuária, a pecuária de baixo rendimento, na média, nós temos menos de um boi por hectare, né? Salvo belíssimas exceções em termos dessa lógica de produtividade, mas
é possível nós retirarmos da pecuária pouco produtiva terras que sejam destinadas à agricultura familiar, a agricultores sem terra. Só que isso causa um reboliço na cabeça das pessoas. É a mesma coisa quando a gente fala, tem 7 milhões de moradias vazias no Brasil e 6 milhões e meio de famílias sem teto. Então, nós não estamos simplesmente advogando retirar a propriedade privada, mas nós estamos advogando políticas públicas que permitam que não haja esse desperdício de ter uma casa vazia e uma pessoa sem casa. A política pública pode aproximar por meio do diálogo, por meio de intervenções com políticas fiscais, com políticas compensatórias, etc., o que está sem teto daquele que tem teto. E o que aconteceu na Exalc foi que nós demos visibilidade a esses agricultores sem terra que trabalham conosco na construção de assentamentos agroecológicos, inúmeras famílias, né, diversas famílias em todo o Brasil hoje. O MST tem esse mote de uma reforma agrária agroecológica, né? Nós demos visibilidade no gramado central da universidade e isso incomodou muito o agronegócio, que pressionou o diretor da escola, dizendo que a escola não podia dar mau exemplo para a sociedade, dando visibilidade a esse tipo de iniciativa. Mas isso passa. Foi ali na Exalc, nas propriedades do Lulinha, né? Que a Exalc virou propriedade do Lula, né? Deixa eu te perguntar uma coisa a nível pessoal, Marcão. Ainda no mote da Vandana Shiva, e você teve medo, ou seja, você chegou a sofrer ameaças a você pessoalmente, ou a sua família, coisas desse tipo, ou não? Eu queria só comentar, eu acho assim que a expressão é preciso não ter medo, de forma geral está errada, mas não tem jeito. Né? Na vida humana, o medo, às vezes, tem uma função importante. O que nós não podemos deixar de ter é coragem. A gente tem que enfrentar os nossos próprios medos com a coragem, né? Era um comentário, mas, por favor. Não, é a coragem que as mulheres precisam nos dias de hoje, diante desse absurdo do feminicídio que está acontecendo no país, né, que vem acontecendo há muito tempo e que, à medida em que elas começaram a trazer a público e denunciar, começou a ter visibilidade. E essa coragem não é fácil, é muito maior do que a coragem que eu tive de enfrentar a pressão do agronegócio aqui, até porque tive uma solidariedade enorme, muita gente. Foi muito legal, né? As mulheres, elas estão ao seu próprio destino. Muitas vezes elas têm que contornar pressões dentro de casa, pressões de advogados, de juízes, de promotores, para ter coragem de levar adiante uma denúncia de tantas agressões que elas estão submetidas no dia a dia. Assim como os negros, assim como os indígenas, todas as populações que confrontam a lógica de um poder centralizado na mão de poucos, que, em geral, é uma humanidade branca, de poder econômico elevado, e dentro de uma lógica machista, né, estão sendo ameaçados. E, para termos coragem, nós precisamos nos organizar, porque não é a coragem suicida, é a coragem de procurar outras pessoas, dialogar, se organizar, se articular e enfrentar a lógica hegemônica, que ainda é uma lógica comprometida com a degradação, com a centralização de poder, mas que está mudando. Está mudando na cabeça de muita gente, nas culturas das sociedades. A gente vê diversas outras sociedades que já deram o seu voto, os seus testemunhos no sentido de construir uma sociedade mais horizontal, com menos distância econômica entre as pessoas, né? O leque salarial muito mais justo do que o que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós temos uma pergunta que vai de encontro a isso que você falou agora, que é da Rejane Brassolati.
Ela disse se você está otimista em relação à transição da posição antropocêntrica para uma outra que seja mais abrangente em relação a outras formas de vida. Se você está achando possível, está vendo sinais, mas acho que você já falou até do veganismo, né? Mas se você está otimista com relação a isso. Nós temos que ser realistas. Ou é isso, ou nós vamos todos buraco junto. Então, podemos até ter muita dúvida se conseguiremos, mas por uma questão de dignidade, só nos resta apostar nessa possibilidade da transição, de construirmos juntos essa transição, essa mudança cultural, essa mudança de valores. Porque o outro caminho é o caminho da morte, da extinção. Felicidade ver a Eliana Stockler aqui também. Ah, sim. Conosco. Eu lembro... A Eliana é a mãe, viu, Marcão? A Eliana é a mãe do mutirão. Foi ela a primeira a convocar-nos. Que bacana, que bacana. E ela foi a mãe, em 77, em 76, 77, de um jornal que nós fazíamos voltado à cidade de São Carlos, né? Ao município, chamava Nossa Gente, se não me engano. Nossa Gente, é verdade. Ela é a nossa jornalista, né? Ela escreveu um texto belíssimo para a nossa campanha, Marcão, que você deve ler, viu? É até um pouco chato, porque é um texto que, obviamente, está falando do representante, né, do mandato mutirão, que sou eu, mas não por mim, porque poderia certamente ser de você que ela estivesse falando, mas vale a pena ler pela qualidade do texto dela, pela emoção, né? A Eliana, ela escreve e ela fala com o coração na mão. Às vezes com o fígado também, né? Mas é muito bom. Tem mais alguma pergunta, Regina? Ou não? Está fechado o seu microfone, Regina. Isso é terrível, né? Eu só quero avisar, Paulo, que são 6h15. Ave Maria, e se tiver perguntas, alguém faça, porque o meu celular acabou a bateria e eu não vou conseguir ver perguntas agora no Facebook. Queria fazer uma pergunta para o Paulo e para o Marcão. Opa, vamos lá, Eliana. Eles já plantaram um pé de feijão na vida. Eu queria saber. Que o quê? Se vocês dois já plantaram um pé de feijão. Eu já. Pelo menos só de feijão. Pelo menos naquelas experiências de escola que punha o feijão ali no algodão molhado, né? Mas, Eliana... hoje, por acaso não, né? Eu comprei um pé daquela árvore não, é uma planta, né, chamada fortuna, né? Que o professor Francelino Grando me cumprimentou outro dia, me desejando fortuna. E é uma palavra riquíssima, né? Que na nossa contemporaneamente associa-se só a dinheiro, né? Mas não é, ela é muito mais rica que isso, né? Também a palavra sorte, nesse sentido mais profundo, né? De ter sorte na vida, não é ganhar na loteria, né? Eu acho assim, de certa forma, sendo até um pouco romântico, né? É ter amizades como a sua, Marcão, como a da Eliana, né? Como desse companheirismo que a gente tem com o mutirão. Eu estou aqui só por causa desse pessoal. Imagina que eu tenho 3% de visão, sou duro que, meu Deus do céu, não teria condição mínima de fazer essa campanha do jeito que está sendo, né? E Marcos. Vamos lá, Bernardo. Prazer muito grande estar com você. Eu queria ouvir de você o seguinte: a ideia do mutirão é despersonalizar, né, a figura do político, transformar uma figura que geralmente é individual numa coisa coletiva. Ou seja, no fundo, se afastar da democracia representativa e se aproximar da democracia participativa, democracia direta. E outro dia eu estava conversando com o Paulo, que isso era uma crença antiga que a gente tinha, né?
e que eu achava que ia dar muito certo à medida que os meios de comunicação e de acesso à internet, essas coisas, ia facilitar isso. E, no entanto, a gente acabou assistindo um fenômeno muito estranho, que é as redes sociais darem voz aos pensamentos ao contrário, né? Pensamentos porque por trás de uma certa, não vou dizer nem um anonimato, mas uma certa sensação de impunidade deu voz a figuras que realmente... Né? Não só a Fascista, extrema-direita, todas as coisas, né? O que você Maluco. acha disso? Ainda é o caminho? Eu ainda acho que é, mas tem muita educação por trás disso aí ainda, né? Sei lá. Tem muita educação, Bernardo, muita formação para todos nós, porque nós temos sido preparados para um modo individualista de ser e estar. Então, todo o trabalho coletivo ele é mais lento, ele exige mais pactuações, mais acertos, mas o que aquele velho mote diz, né? Se você quer ir depressa, vai mais devagar, né? Porque aí a gente vai de forma mais sólida. Eu lembro, a Eliana perguntou se eu já plantei um feijão, né? Talvez das primeiras vezes que nós plantamos feijão e outras espécies foi quando eu, Paulo, Celso Falkowski, o Lúcio, moramos em Água Vermelha. No de Água Vermelha, aí em São Carlos, nós tínhamos um jipão e íamos para lá para colher café, fazer adubo orgânico e aprender a lidar com a questão do plantio. Não fomos muito bem sucedidos, né? Ficamos um ano só nessa história, mas sentimos a alegria. Comunidade, né? Foi a nossa primeira comunidade, né? Era uma república, mas não era só estudante, né? O Lúcio não era estudante, né? O Lúcio não era estudante, mas a gente teve um período, né, muito fértil aí em São Carlos em termos de plantar, colher, dialogar, que vai na direção disso que você está nos trazendo, Bernardo. Conseguir transitar desse modelo de sociedade representativa, fundamentado na concentração de poder e em uma série de outros mecanismos que estão tão naturalizados que às vezes a gente nem consegue nomeá-los, exige ousadia. Exige essa ousadia que vocês estão tendo de sair da frente da televisão à noite para ir se encontrar, para pensar em criar uma candidatura coletiva. Dá mais trabalho, né? Vocês podiam ficar tranquilos em casa, não gastava energia, tempo, dinheiro do próprio bolso, mas causa uma frustração muito grande. Então, esse exemplo que está sendo dado, não só em São Carlos, né? Tem vários lugares hoje iniciando esse processo de candidaturas coletivas, de propostas de ruptura com esse modelo de democracia que vem de 2, 3 séculos atrás e que precisa e pode ser aprimorado, porque se não for aprimorado, será derrubado à custa de muitas vidas, de muito conflito. Então, para que não haja esses conflitos, é muito importante que nós consigamos fazer novas pactuações. E eu acho que vocês estão dando um exemplo nessa direção, de é possível e vamos ver como. Marcão, eu acho que a gente aprendeu agora com a nova tecnologia de internet, né, que a gente pode se encontrar mais frequentemente, né? Toda quinta-feira à noite, pelo menos que eu lembro, o dia mais comum das nossas reuniões da Páscoa era de quinta-feira. Mas às vezes eram outros dias também, né, com maior frequência. Eu sei que você tem compromissos também, logo mais com outras reuniões, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente deve ir se despedindo, né? E eu quero agradecer muito, né, a sua participação. Da outra vez que eu fui candidato, você também esteve no lançamento da campanha. E é muito bom pessoalmente para mim, emocionalmente e intelectualmente também, né?
Você teve uma trajetória um pouco ao contrário da minha, né? Você foi da atividade social, que você permanece, para uma introspecção maior, uma vida interior maior, que você tem refletido muito isso nas suas falas, né? E eu já tinha essa vida interior, essa reflexão interior, que a gente pode chamar de espiritual, né? Nesse sentido mais amplo, e através de você eu comecei uma vida social mais ativa, né? Então eu quero me despedir de você, deixar você com as palavras, suas considerações finais, como a gente diz, né? Agradecer muito, desejar muita alegria, né? Apesar de tudo que a gente está passando, é indispensável a gente conseguir alegria interior mesmo, passando por situações difíceis, coletivamente ou pessoalmente, né? Muita alegria para você, para os seus filhos, para a Simone, para todas as pessoas que você tem no coração. E em memória também dos seus pais, que eu tive o prazer de conhecê-los. Muito agradecido. Eu só queria falar, Marcão, você está ótimo, tá mais bonito que ano passado, né? Que a gente esteve com o Marcão no passado. E queria te contar que você era o nosso grande trunfo, lá em maio, junho, né, Bernardo? Lembra? Não, mas tem o Marcão. Marcão seria assim, o máximo da campanha, o ponto mais alto da campanha era a filha do Marcão. E, de fato, foi. Eu fico muito emocionada também de ter você como amiga há tantos anos. Bem-vindo ao coração nosso e bem-vindo ao nosso grupo. Sempre. Obrigada. Ô, Marcão, eu queria só te convidar para assistir a nossa conversa, a conversa que eu vou ter no dia 12 com um primo meu, que ele é neurovirologista. O tema vai ser viroses, evolução humana e a Covid-19. A área de pesquisa, ele é médico do Einstein, é um dos diretores do Emílio Ribas e é professor na Unicamp. E a área de pesquisa dele é em evolução humana e vírus, né? Acho que vale a pena para a gente entender um pouco o papel dos vírus nas nossas vidas. Mas Legal. É isso. Legal. Por favor. Parece que eles estão a nos lembrar sobre as nossas vidas, né? Agora, bom, a conversa é longa, eu iria falar um monte de coisa, desde do livro a tese de doutorado da Regina sobre ecofeminismo. Sim. Tem tantas coisas que, quando se reúnem velhos, a gente começa a rememorar, que vamos poupar as pessoas que eventualmente venham a essa gravação, só reforçando a importância da iniciativa que está tendo em São Carlos, e quero me comprometer desde já de, em janeiro, estar aí em São Carlos na posse do mandato coletivo Mutirão Paulo Mancini. Tá bom? Ótimo, Marcão. Muito obrigada. Valeu, estou agradecido. E até breve. Foi muito bom ver você de novo. Valeu, gente. Muito boa tarde, boa noite já, né, a todas e todos. Fique com Deus. Mutirão é trabalho sério, não tem mistério, é só dar a mão. É 1300, é Paulo Mancini, vai ter mandato em mutirão. Mutirão é trabalho junto, mudando o mundo com a nossa mão. É 1300, é Paulo Mancini, vai ter São Carlos em mutirão.